O sermão da manhã foi Socorro, Senhor. E a gente trabalhou duas visões apenas, né? A primeira visão trabalhou o cativeiro da falsidade. Irmãos, é uma prisão. O engano é uma prisão. E quantos estão no cativeiro do engano e da falsidade porque não conseguem ler a Escritura, ver a palavra e desvendar os mistérios de Deus? E estão sendo enganados. Tem muita gente enganada. Tem espertalhão para todo lado, né? Meu Pai Celeste. Na religião, então, não vou falar da igreja, mas na religião, então, que tem de gente contando história, vendendo coisa, história, não está no gibi, nem na revista, nem no jornal. Irmãos, é de assustar. Quando olho Davi dizendo, Senhor, cada dia vejo mais ímpios e menos fiéis, eu digo, Davi, naquele tempo tinha uma percepção e hoje tem a mesma. Socorro, Senhor, os ímpios estão aumentando e os fiéis cada dia são menos. Por isso o tema Socorro, Senhor. O salmista começa com a expressão que é o título da mensagem de hoje: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Esse é um clamor de ajuda, esse é um clamor de socorro. Isso não é um pedido comum, né? Como quem pede alguma coisa amanhã esperando receber. Eles não estão pedindo, irmãos, e o salmista não está pedindo, ele está clamando: salva-nos. Quando eu vejo um servo de Deus clamando, eu fico impressionado, porque eu tenho certeza que um clamor chama atenção. O clamor de uma pessoa chama atenção. Quando alguém pede, é um nível de chamada, é um nível de compromisso. Quando alguém clama, ele está chamando a atenção. Você lembra quando Ana estava estéril e o marido dela, não é, de alguma forma com a sua esposa, outra, tinha lá filhos e a esposa sempre dava lá uma bola fora, e ela dizia, puxa, aquela mulher tem filhos e eu não, e ela conversa com o marido sai com aquela, né, aquela resposta do galante galanteador: eu sou melhor para você do que 10 filhos, né? Mas ela não tinha filhos. Ana diz a história que quando chega no templo, na presença do sacerdote, é o Eli, não é isso? Para não confundir, o sacerdote Eli, e quando chega lá, ela começa a orar com tanto fervor, com tanto clamor, com tanto, eu diria até com um desespero pela graça de Deus, pela misericórdia, que o sacerdote olha e diz: bebeu. Maguari que não foi. Aquele suco galhoto, não, ela bebeu, é coisa forte, né? Ele entendeu que ela estava embriagada, porque ela estava de alguma forma derramada diante de Deus, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia. E vejam, Deus a abençoou. Irmãos, Deus abençoou com o filho dos filhos, com o filho que valia por 10 maridos daquele sujeito lá, porque com certeza Samuel foi um dos grandes profetas de Israel. Quem diz assim, glória a Deus, digo glória a Deus. O poder de um clamor. Quando a adversidade chegar, quando a luta chegar, quando a situação parecer difícil, quando os problemas se avolumam diante de nós, aprenda a clamar: socorro, Senhor. Me lembro de Pedro, o homem que é o único, eu acredito, né, de fato, um divago da história, o único homem que andou sobre as águas, né, é o único, na minha percepção ali, com aquele poder e com aquela autoridade, até quando ele teve fé, e Jesus, obviamente. Pedro então caminhando, de repente começa a afundar, e quando ele começa a afundar e começa a ficar no meio daquele mar, e a tempestade começa a cobrir, eu imagino que ele começa a gritar, e ele diz: Senhor, salva-me, Senhor, porque eu estou o quê? Perecendo. Isso é um pedido, irmãos? Não, isso é um socorro, isso é uma súplica. O Senhor diz: você está meio crente bully, né? Crente bully, para pouca fé. Mas Jesus fala: homem de pouca fé, você precisa confiar. Jesus lhe estende a mão, coloca de pé, e eu imagino que ele volta ali com Jesus caminhando, de mãos dadas, crendo: eu afundei, mas eu tenho muita história para contar, porque eu tive fé, e quando eu afundei, eu gritei por socorro, Senhor. Socorro. Se nós lemos este salmo hoje, e chama-nos a atenção a primeira frase dele, socorro, Senhor, o que aprendo com Davi é que nas horas difíceis eu não devo olhar para o problema nem para a dificuldade. Eu não guio minha vida pela adversidade ou pela dor. Eu vou apontar os meus olhos para o Senhor, e a Bíblia diz: não olhe para os montes, nem busque nos montes o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, por que Davi está pedindo socorro? Porque ele está dizendo: socorro, Senhor, está difícil. Porque ele está colocando essa questão de adversidade e de dificuldade tão evidente, tão latente, logo no verso 1 e no verso 2. Eu coloco o primeiro ponto desta mensagem:
Davi pede socorro, porque o mundo está carente de homens fiéis. O mundo de Davi, entende? Eu estou aplicando para hoje, na história, aquele reino, aquele lugar, não é? Onde ele estava, aquele refúgio onde ele se resguardava de Saul. Mas todas as vezes que eu imagino, Davi acordava, e menos eram os homens, e mais eram os ímpios, né? Comprometidos com a impiedade, com o pecado, com a impureza e com a falsidade. Mas Davi dizia: Senhor, é como amanhecer e todo dia perceber que os homens fiéis estão em falta. Primeiro ponto dessa mensagem, então, anuncia à igreja que o mundo está carente de homens fiéis, não só no tempo de Davi, como no tempo de hoje. Há duas visões que Davi dá sobre este homem fiel. Versículo 1, ele disse: porque já não há homens piedosos. E segundo, ele diz: desaparecem os fiéis entre os homens. O que Davi está procurando são duas características de homens, e dois tipos de homens: homens fiéis e homens piedosos, né? A palavra, você veja aí, praticamente se repete. Volta um pouquinho para eu verificar. Salva no Senhor, porque faltam homens benignos, na minha versão, piedosos, e na segunda frase, veja lá, homens fiéis. Eu trabalho homens piedosos porque a palavra original e hebraica para piedoso aqui dá a conotação de gente que tem relacionamento com Deus. Isso é mesmo, pio, né? O ímpio não tem fé, o pio é piedoso, tem fé. O homem que se relaciona com Deus, obviamente, é pio, ele é piedoso, ele adiciona na sua vida uma relação com Deus tão íntima e profunda, que ele passa a ter aquilo que em português é a segunda conotação de piedoso. Ele passa a exercitar pena, ele passa a exercitar misericórdia, ele passa a exercitar piedade. O que é pena? Pena, piedade e dó. Para nós cristãos é misericórdia. O que é misericórdia? Miserocardia, misericórdia. Quando a miséria do outro, misericórdia, atinge o meu coração, entende? Eu uso de misericórdia porque o problema dele, a dor dele, a miséria dele, o sofrimento dele bateu em cheio no meu coração. Quando você oferta a alguém uma ajuda, uma esmola, o ato é de misericórdia. A miséria dele me incomodou e eu preciso exercer um ato de bondade para alcançá-lo na miséria dele, e que o meu coração fique em paz, que eu estou movido e comovido com aquela pessoa. Quando vemos uma sociedade sem misericórdia, sem piedade, o que estamos dizendo é que ela está distante de Deus. Quanto mais distante do Senhor, quanto mais longe de Deus, menos piedade, menos misericórdia. Davi dá logo a chave do problema. Esses homens então não são piedosos, porque eles não são fiéis. Eles são ímpios, porque são infiéis. A segunda falta de homens que Davi percebe, além de homens piedosos, é infiéis. A palavra fiel, traduzida para nós, é estável, fiel, é permanente, fiel, firme. Daí a minha tese, obviamente, já defendo do domingo passado, de que quando Davi fala dos fundamentos e dos alicerces que estão sendo abalados, ele está dizendo que os homens fiéis estão cedendo, os homens fiéis estão fraquejando, os fiéis estão fugindo, estão se distanciando de Deus, e a sociedade continua a sentir falta dos homens fiéis. A palavra estável e permanente e firme me remonta então os alicerces e fundamentos pelos quais uma igreja, uma comunidade pode estar firme. Precisamos de gente que dê testemunho de Deus, precisamos de gente que transpareça o Evangelho e que represente o Evangelho por onde anda. É nesse tipo de fundamento, ou nesse tipo de alicerce, que Deus então também coloca a sua igreja e a projeta para fora. Quando Paulo fala da falta que faz um homem fiel e um homem piedoso, Paulo é duro com Timóteo e diz assim: fuja deles. Abra 2 Timóteo, por favor, equipe de projeção. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Veja que falta fazem os homens fiéis. Olha só, 2 Timóteo 3, se a equipe conseguir projetar, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Veja lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens. Aí veja, ele não vai elogiar esses homens, e vai mostrar o problemão que a igreja tem, e que todos aqueles que se relacionam com a igreja e que esperam da igreja uma resposta terão quando encontrarem dentro da igreja ou fora dela esse tipo de homem. Homens o quê? Primeiro, amantes de si mesmo, narcisistas, avarentos, avareza, tudo a ver com pecado, dinheiro, não é? Presunçosos, irmãos, aí vem, né? Soberbo, blasfemo, pode passar, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, pode continuar,
Irmãos, é uma lista: sem afeto natural, irreconciliáveis, não tem acordo, caluniadores, olha o engano, olha a mentira, não é? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmãos, é uma lista, meu Deus do céu: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Veja lá, Davi está dizendo: precisamos de homens piedosos e infiéis. Essa gente tem aparência, é mais ou menos, me engana que eu gosto, né? É casca pura, por dentro nada. Eles têm aparência de piedade, mas nega o quê? A eficácia da piedade, o que a fé realmente é. As obras negam a fé sem obras é o quê, irmãos? Morta. Aí o que Paulo recomenda ao jovem pastor? Fuja deles, se afaste dessa gente. O que na verdade dá para mim a certeza de que Davi está desesperado por uma boa causa. Irmãos, se você encontrar homens assim, fique desesperado e peça socorro, porque homens assim vão destruir a sociedade onde nós moramos. O desespero de Davi é justificado por quê? Porque o problema que provocou a angústia de Davi é o problema claramente relatado por Paulo a Timóteo, mas é o problema claramente percebido por Davi nos homens daquele tempo. Os homens tinham praticamente as mesmas posturas, ainda que numa lista menor, os pecados eram de mesma gravidade. Dá uma olhada na lista de Davi, quando ele fala dos homens que não são piedosos e não são fiéis, e que estão se proliferando ali. Versículo 2, dá uma olhada no versículo 2 de Salmo 12. Cada um fala com falsidade. A primeira característica que faz com que Davi entre em desespero é porque a falsidade está reinando, irmãos. E a falsidade aqui é o que Davi está dizendo ser algo presente na vida daquelas pessoas e vai tornar a sociedade o que ele chama de ambígua. Ele coloca dobro, né? De duas verdades. Ora diz uma coisa, ora diz outra, ora é uma coisa, ora é outra, é uma fonte de engano. Um dos caras que cantavam canções e que sabia escrever, não é? Obviamente, muitas das canções ele emprestou de outros autores, mas ele sempre contribuiu com a sua revisão e com a sua inteligência, foi o Renato Russo. Ele morreu e cantava canções muito assim, dirigidas às nossas comunidades, muito, inclusive aos jovens, né? Quando ele lançou lá Coríntios 13 é o amor, aquilo foi um sucesso, né? Eu chegava a ver que o jovem queria cantar aquilo no culto, era uma briga, né? O pastor não queria e o jovem queria porque era a Bíblia. Eu estou cantando a Bíblia, mas vinha do Renato Russo. Eu vivi muito essa crise, porque eu era baterista, né? Eu sentava e assistia meu pastor caindo o cabelo, né? Meu pastor hoje é velhinho, carequinha, e parte daqueles cabelos que ele não tem, metade deles eu arranquei com o trabalho que eu dei para ele. Eu oro para que os meus não caiam por causa das minhas ovelhas aqui. Mas o Renato Russo escreveu uma canção chamada Andréa Dória. Esse é o título pelo qual eu a conheço. Na canção Andréa Dória, ele diz assim: venderam fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Interessante, que parece que é o Salmo. Quando você entrega o que tem valor, como se valor não tivesse, vai tirar o sentido do que é o fundamento, do que é a razão, do que explica a coisa. Entende o que ele está dizendo aqui? Venderam fácil o que não tinha preço, eu sei que é tudo sem sentido. Perdeu o sentido, entregaram o que tinha valor, mas aí é triste a resposta dele, a dúvida que ele tem sobre o sentido que já não encontrou. Quero alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Ele quer alguém em quem confiar. É o desespero de Davi. Não dá para viver com quem você não confia. Não dá para dormir com quem você não confia, né? Estava na reunião de família, disseram assim: vamos trocar o retiro de famílias, né, Paulinho? Paulinho não veio, para outubro, porque junho é muito frio. E eu fiquei assistindo aquele debate, obviamente respeitando a democracia batista, e pastor, vamos trocar, junho é muito frio. E eu assisti, aí perguntaram assim: pastor, mas outubro não é melhor porque é mais quente? Eu falei: irmãos, há 25 anos me casei e não passo frio, em casa é calor toda noite. Quem tem aquele cobertor de orelhas ali não precisa, né, mudar o retiro, fica tudo certo. Quando eu olho para esse texto aqui, eu digo: bom é poder deitar de noite, encostar nas pernas e dizer assim: eu durmo, porque eu confio. Já levei umas marteladas do Daniel, né, Daniel? Comprei um martelo de plástico que batia e fazia aquele som aquele de ar. Um dia que eu acordei, veio ele no meio do nariz, do olho. Aí eu falei: minha filha, o que foi isso? Ele está agradecendo o presente. Foi um momento de fraqueza do meu filho. O que eu estou dizendo é que Davi está desesperado, irmãos, que a falsidade é destruidora dos relacionamentos, né?
já dizia Padre Vieira, no melhor sermão que já li dele, o caminho da verdade é único e simples, o da falsidade é variado e infinito. Fuja dele. Sábio, o Padre Vieira. Segunda palavra que Davi desperta a igreja e diz que vai destruir pessoas e pelo qual você deve pedir socorro ao Senhor, porque quando você vê esse tipo de homem, corra dele. A segunda palavra é bajulação. Bajulação. Veja o capítulo 12, o Salmo 12, o verso 2. Cada um fala com falsidade com o seu próximo, fala com lábios o quê? Lisonjeiros. Na minha tradução, bajuladores. Aqui, obviamente, a bajulação é o que acontecia naquele tempo, não é? Esses lábios bajuladores significam, bajular é lisonjear, bajular é elogiar com excesso, com afetação, é adular, visando chamar para si algum tipo de vantagem. É mais ou menos assim, se eu me torno bajulador e admirador do indivíduo, o indivíduo é meu amigo e eu tiro proveito desta relação. Entendeu o que é bajulação? Bajulação é um perigo. Bajulação é um perigo, perigo. Você está pregando, está falando, ô adúltero, se converte, ou isso e tal, ou drogado, não usa droga, ou bandido, para de roubar, aí acaba o sermão, o cara bate, pastor, poderoso, o negócio é quente. Eu digo, rapaz, com certeza não é bandido, não é porque, para dizer que o sermão, agora você chega, o cara chega chorando e fala, pastor, tem vergonha, viu? O sermão mexeu, balançou, eu falei, não é bajulador, é um homem comum, está desejoso de ser transformado. Bajulação é um perigo. Sabe o que é a bajulação? A bajulação é uma moeda falsa que só circula porque o homem é vaidoso. Eu não incentivo bajulação. Nem desejo ser bajulado, porque a bajulação não é de Deus. Segundo a Bíblia, lisonja, a bajulação é pecado. Quando nós vamos elogiar alguém, o fazemos com interesse de coração, agradecendo o que naquela vida encontramos como sendo uma pessoa de Deus, uma verdade de Deus para a nossa vida. Não seja um bajulador, irmãos, seja verdadeiro. Davi mostra que esse tipo de homem pode destruir uma sociedade. Uma outra coisa que Davi encontra naquele tipo de homem, e está cada vez em falta no mercado, chama-se hipocrisia. Veja no verso 2, quando ele diz assim, o coração desta gente é dobre, fingido. O que ele está dizendo? É hipócrita. Todo hipócrita tem duas caras. Todo hipócrita tem duas faces. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Eu lembro da história do sermão terminado, o pastor está na porta e a menina fica gritando para a mãe, batendo na mãe na saída, diz, mostra mãe, mostra mãe, mostra mãe, e a mãe encabulada ali, tentando despedir do pastor, até que o pastor resolveu atender a menina e disse, mãe, mostra o que ela quer. O que você quer, menina? Não, eu quero que a mãe mostre a outra cara do senhor, porque eu só vejo uma. Ela fala que lá em casa que o senhor tem duas caras. Coitado do pastor, coitado da menina, coitado da mãe, que embaraço. A hipocrisia mata. Quando olhamos para esse tipo de palavra, coração dobre, entendemos o seguinte, um coração com um coração. A gente chama de hipócrita, e eu acabei de chamar de hipócrita, aquele que tem duas caras. A Bíblia diz que é mais triste ainda, é aquele que tem dois corações, e eles estão em conflito o tempo todo. Eles não são firmes, eles não são estáveis, eles não são constantes. Em quarto lugar, Davi pede que a gente se livre de homens e procure resgatar homens que não são isto, orgulhosos, né? Vamos recapitular para a gente não se perder. Primeiro, falsidade, fuja. Segundo, bajulação, fuja. Terceiro, hipocrisia. E quarto, orgulho. Quando Davi começa a exortar aqui a igreja a cantar uma canção de socorro e de ajuda para que sejam resgatados ou reencontrados homens fiéis, ele canta o hino contra o orgulho. O Salmo 12, versículos 3 e 4, ele diz assim, com a língua prevalecemos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Misericórdia. Aí eu vou dizer que os profetas estão sempre certos, Jeremias e suas lamentações, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, não é não? Como é que o cara diz isso? Quem é Senhor sobre nós? Rapaz, é porque eu não sou Deus, se eu sou Deus eu já pegava aquele raio 71 e mandava logo, falei, isso não tem mais jeito, chegou no limite. O problema é que o meu limite é muito curto de Deus. Deus é longânimo, tardio em irar-se. Ainda bem que eu não sou Deus, irmãos, quer sobrar raio para todo lado. Eu acho que quer chover o dia inteiro. Vamos falar assim, trocaram de Deus, o Deus era Javé, agora é Elias. Era raio para um lado, raio para o outro, porque toda hora que eu visse um sujeito falar um negócio desse de mim, eu ficava furioso. Deus é justiça, eu ia exaltar mais a justiça do que essa bondade toda aqui
Às vezes a gente vê, mas que homem perigoso. Os caras começam a gritar de forma orgulhosa, se arvoram como o seu próprio Deus e dizem: a mente é nossa, a vida é minha e eu sou o meu próprio Deus. Esse é o orgulhoso. O orgulho, irmãos, é um defeito pecaminoso do coração que se extravasa na língua. Pode esperar, o orgulhoso morre pela língua. Um dia o orgulho dele aparece. Lembra daquele fariseu orando no templo? Ah, Senhor, dou graças a Deus que eu não sou como aquele fariseu. Era o publicano orando, dizendo, era o fariseu orando, eu não sou como aquele publicano. Eu troquei aqui, viu? Ele diz lá, o sujeito, ele entra para orar, ele é um publicano, está orando, pede misericórdia. O fariseu bate no peito e diz: ah, eu sou todo bom, eu sou todo santo. Eu olho para esse texto e digo: é orgulho. A Bíblia diz: Deus exalta o humilde, mas resiste a quem, irmãos? Ao soberbo. Quando encontrar hipócrita, orgulhoso ou bajulador, fuja dele. Isaías 2, 17, o profeta diz: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abalará, e só o Senhor será exaltado. Aleluia, igreja, diga amém. A arrogância do homem será humilhada, a sua altivez se abaterá, e só o Senhor, Isaías 2,17, só o Senhor será exaltado. A última tristeza que Davi vê nos ímpios e alerta a nós, igreja, aquela geração, sobre o que faltava nos homens e sobrava ali nos ímpios, ele chama de opressão. Opressão, toda opressão, irmãos, é obra do maligno. Toda opressão é obra do maligno. Versículo 5 ele vai dizer: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, Deus ia descer para resolver o problema. Mas veja que o próprio Deus vem para resolver a opressão dos pobres e o gemido dos necessitados. Quando você percebe uma figura muito opressora e um tipo de opressão quanto qualquer tipo de oprimido ou de sociedade, entenda, ali não tem a mão de Deus, ali não tem visão de Deus, por ali não passa a vontade do Senhor. Quando olho para a nossa pergunta sobre por que Davi pede socorro, eu entendo, irmãos. Para Davi o problema do mundo não é a pandemia, para Davi o problema do mundo não é o sarampo, não é tifo ou qualquer outra enfermidade. Para Davi o problema do mundo não é o Covid, não é a doença que nos leva para o hospital. Para Davi, o problema do mundo não é a escassez de dinheiro, não é o comércio desonesto, não é a angústia que a guerra nos causa. Para Davi a maior calamidade são os homens que não amam o Senhor. As Escrituras atribuem que a raiz dos males, e a maior raiz dos males de todos os tempos, na verdade são homens que não são mais verdadeiros, e não são íntegros, e não são pios, e não são fiéis ao Senhor. Homens assim são a causa do dinheiro mal usado, da desonestidade no comércio, homens que promovem guerra contra o outro. Quando um homem é pio, quando um homem é misericordioso, quando um homem é fiel ao Senhor, todos esses males vão sendo retirados e vão sendo banidos da sociedade. Quando Deus queria encontrar homens assim, despertou o profeta Jeremias a uma palavra, Jeremias 5:1. Jeremias 5:1, o profeta ouviu de Deus: dai voltas às ruas de Jerusalém, Jeremias. Vede agora, procurai saber e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém e se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Aí Deus disse: eu então perdoarei a ela. Imagina Deus querendo perdoar Jerusalém, sabe, Paulo? Por um homem que não encontrou, tanto que Jerusalém foi corrigido. Quando olho para um texto como esse, eu falo: o desespero de Davi faz sentido. Salva-nos, Senhor, porque se o Senhor está procurando um e não tem, imagino que eu estou nessa conta, porque eu sou um zero, e obviamente eu vou me tornando um zero à esquerda de Deus, porque à direita os benditos, à esquerda os malditos, que Deus não quer nem contar no reino dele. Pedimos misericórdia, dizemos: Senhor, que as palavras de Davi ecoem em nosso coração. Salva-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, de homens falsos, dos hipócritas, da bajulação, mas não nos deixe ser assim. Nós não queremos só que eles estejam distantes, nós queremos que esses males estejam distantes de nós e de nossa vida. O segundo ponto desta mensagem, eu vou dizer aos irmãos que é o segundo ponto: salva-nos, Senhor, pois carecemos de intervenção divina. O versículo 5 nos mostra com clareza que quando o problema chega nesse nível, e que quando os homens ímpios se avolumam e o pecado domina, não conseguimos mudar a situação somente ou com a participação do homem, nunca faremos, é somente com intervenção divina. O Salmo 12, versículo 5 disse: eu, o Senhor, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo
a quem por isso suspira, ou seja, quem isso deseja. Esta é a grande promessa divina de Deus, e é na verdade a esperança do salmista, que o Senhor encontre pessoas que aspirem pela intervenção de Deus, pela atuação de Deus, pela presença de Deus para mudar a história. Foi a intervenção de Deus em Adão e Eva que mudou a história. Foi a intervenção de Deus em Moisés que mudou a história. Foi a intervenção de Deus na vida de Moisés, no relacionamento dele com Faraó e com o seu povo que mudou a história. Foi a intervenção de Deus que mudou a história do povo de Deus com Jeremias. Foi a intervenção de Deus que mudou a nossa história com ele. Quando olho para esses atos de Deus, consigo entender porque o Senhor levantou aquele povo de Israel lá para sair do Egito. Deus é o maior interventor de sua própria história. Foi Ele que se levantou quando seu povo estava sendo oprimido no meio da Palestina pelos cananeus e enviou juízes para os libertar. Não foi uma justiça comum, foi a justiça de Deus. Foi o Senhor que se levantou quando seu povo estava sendo oprimido pelos babilônios e usou Ciro, um ímpio, para libertar o seu povo. Irmãos, o que Davi está dizendo é que quando as lutas vêm, as provações vêm, você grite por socorro e reconheça, só vai mudar se a intervenção divina chegar. Quantos desejam hoje uma intervenção divina sobre o nosso país? Levante a mão. Esse é o desejo de cada um cristão no Brasil hoje, e precisamos crer que é esta a mensagem do Salmo 12, o Senhor vai intervir, e quando tudo parece perdido, oremos, esperemos e clamemos por intervenção divina. Quando o mundo dava errado, quando o pecado dominava, diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê, irmãos? A vida eterna. A maior de todas as intervenções, nos livra do pecado, nos livra do fogo do inferno, e eu posso agradecer, porque Davi lá no Velho Testamento, sabia entender e sabia dizer, é o Senhor que tem que interferir, para mudar a realidade na qual estamos mergulhados. O terceiro e último ponto da mensagem de hoje vai na direção de convidá-los a uma confiança, a uma crença em Deus e na sua palavra. Terceiro e último lugar, confiemos em sua graça libertadora. Pode colocar Salmo 12, versículo 6, por favor? Salmo 12, 6 e 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. O que Davi está dizendo, irmãos, é que naquele momento em que Deus interviu, Deus estava honrando a sua própria palavra e as promessas que a cada um de nós, seu povo, ele dirigiu. A confiança de Davi era tão grande que ele sabia que as palavras do Senhor eram palavras puras e poderosas, e ele confiava na ação libertadora da palavra de Deus. A palavra de Deus era a verdade, a palavra de Deus era expor os homens à verdade, e quando os homens estão expostos à verdade, crendo que a palavra de Deus é a verdade, Jesus dizia na oração sacerdotal, a tua palavra é a verdade. Ele sabia que aqueles homens seriam libertos do seu pecado e teriam seus olhos abertos para ver a ação libertadora, a graça libertadora de um Deus que salva o seu povo. Ou seja, embora os homens falhem, ou seja, embora os homens sejam falsos, ou seja, embora os homens sejam bajuladores, hipócritas, pretensiosos e opressores. Teologia do oprimido às vezes confusa, mas a Bíblia diz que os homens são opressores. O que o texto nos diz é que se a palavra dos homens é ruim, e se a palavra dos ímpios é um desastre, Davi está dizendo, a palavra de Deus é pura e simples. Repita comigo, a palavra de Deus é pura e simples. Não se deixe confundir com sabedorias inúteis, não se deixe confundir com as ideias da autoajuda ou com a psicologia, às vezes, que acaba não nos dando o privilégio de nos agarrarmos numa esperança real que Deus nos dá. Quantas vezes nós vamos na nossa psicologia do racionalismo usar questões racionais que não estão na conta de Deus? Não há nada racional em andar sobre as águas, não há nada racional em abrir o mar e passar no meio dele, não há nada racional em parar no Jordão e atravessar, não há razão nessas coisas. O que há é sobrenatural e milagre. E neste momento, o que Davi está dizendo é, o problema é enorme, socorro o Senhor, mas maior é o meu Deus, porque o meu Deus é um Deus de palavra, a sua palavra é pura e simples. Ao terminar essa mensagem, irmãos, eu dedico ao Senhor a minha gratidão, porque no versículo 7 do Salmo 12, ele orou para o seu povo, e nós entendemos o que o próprio Deus faria. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os preservarás para sempre. Salmo 12, versículo 7. A palavra preservarás para sempre significa que nós já temos aqui um conceito de
eternidade e um conceito de vida eterna. Aqueles que confiam no Senhor jamais morrerão, viverão eternamente. Tem em Cristo, no sangue remidor de Cristo, a proteção não somente para este mundo, mas para a eternidade. E você diz, com méritos de quem? Está escrito aqui, tu, Senhor, os guardarás. É como se ouvíssemos os evangelistas dizendo, aquele que está nas mãos de Jesus, o inimigo não pode arrebatar das suas mãos. Ninguém vai tirar das minhas mãos. O Senhor Jesus chega a dizer, de maneira nenhuma lançarei fora. Ao olhar para o Salmo, encontra aqui a maior de todas as esperanças, e posso louvar ao Senhor e dizer, sim, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor nos livrará para sempre, nos deu a vida eterna, nos deu a certeza de viver com Cristo, nos deu a certeza de que quando a impiedade prevalecer, quando o homem mau se sobressair, e eu me sentir pequeno, no universo onde não confio quase mais em ninguém, eu vou olhar para o Senhor, confiar no Senhor, na sua palavra que é pura e simples, orar e adorar a um Deus poderoso e verdadeiro, que interfere na história do nosso mundo, a favor dos santos, para que os santos tenham com o Senhor uma experiência de libertação, de salvação. Hoje no mundo há uma grande multidão de homens ímpios, de mulheres ímpias, mas louva a Deus, porque hoje há no mundo uma grande multidão de homens santos, cujas preces são louvor a Deus. Sim, Senhor, o Senhor os livrará para sempre. Esta geração de homens pios e piedosos, de homens misericordiosos e bondosos, que estão nas igrejas, servos do Senhor, nós os chamamos de justos, nós os chamamos de justificados, nós os chamamos de santos. Esses são os homens honestos e bons, que chamam o pecado de pecado e não de problema, que chamam o pecado de enfermidade e de doença espiritual, e todos os dias, em arrependimento e confissão de pecados, chegam a Deus e dizem, sim, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor todos os dias tem me guardado de uma geração corrupta e perversa, que para tanto o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar?